Fala aí, quem fala com vocês é o taxista CJ e eu vim trazer um papo interessante. Queria falar sobre amizade, velho. Sobre as relações humanas como estão esses tempos. Queria falar sobre as amizades dos tempos de hoje em dia, sabe? Muitas vezes algumas pessoas elas tipo têm algumas amizades, tudinho. Tipo, às vezes até considera mais as próprias amizades do que a família, às vezes, sabe? Acho que alguns amigos vão estar sempre lá quando elas precisar. E tipo, o correto seria esse, né? O bom seria esse, né? Que as pessoas pudessem contar umas com as outras sem precisar dar nada. Jesus pregava muito isso pra gente ajudar o próximo sem precisar receber nada em troca, essas coisas. E tipo, às vezes, muita gente acaba fazendo algumas coisas com intenções de ganhar alguma coisa, né? Às vezes até para fazer network mesmo. A própria situação de fazer network, às vezes é algo que acaba sendo uma troca, né? Porque você conhece pessoas em troca de ganhar conhecimento, em troca de ganhar status. Mas e se as pessoas trocassem ideias, se conhecessem e conversassem entre si sem, tipo, querer nada em troca? Por exemplo, eu tenho conhecimento, eu conheço sobre X assunto e enquanto eu converso com você, enquanto eu conheço você, eu troco a minha experiência, eu falo com você e passo minha experiência sobre tal assunto. Talvez você saiba um pouco, mas não sabe o suficiente, talvez você nem saiba. Mas e se a gente não precisasse que a gente tivesse que ter que dar algo em troca? Muitas amizades são baseadas nisso. Principalmente amizades de bar, sabe? Amizades que tem algum vício que acabou juntando ela, como por exemplo, sei lá, duas pessoas têm o costume de sempre sair pra beber e tipo um paga, outro paga um dia e assim vai. Essas amizades que se juntaram por causa de vícios, por causa de coisas que alteram a química do cérebro, provavelmente elas não tem meio que uma amizade assim real, sabe? Que é tudo baseado no que a outra pessoa pode oferecer. Isso é complica. Às vezes algumas pessoas são muito solitárias porque se fecham pra relacionamentos, pra conhecer pessoas novas, porque tiveram situações onde elas tiveram vivências com amizades ruins que acabaram fazendo com que ela não confiasse mais em ninguém, sabe? Isso até em relacionamento amoroso também. Entra aí, homem. E esse é que é o complicado, sabe? A gente poderia viver numa sociedade onde a gente não precisasse, tipo, ter que receber algo em troca para poder dar uma atenção a alguém ou uma conversa. E às vezes as pessoas também se isolam porque acham que outras pessoas não podem resolver o problema delas. Isso tá super errado, porque às vezes, eu posso dar um exemplo meu. Às vezes eu tô conversando com alguém sobre um assunto sobre a minha vida e acabo tendo um insight de repente, assim, do nada, porque eu tava conversando com outra pessoa, a pessoa não me disse nada, mas eu pensei assim, caramba, e se essa coisa não fosse desse jeito, fosse de outro? Então conversar realmente ajuda, sabe? Ajuda você a desenvolver ideias, criar ver propósito em alguma coisa, ou até mesmo criar objetivos. Sei lá, você está conversando com uma pessoa que faz academia há um ano
Aí você vê a evolução dela e fala, caramba, você viu como ela fala sobre a academia, que ela se expressa como se fosse algo que mudou a vida dela, que realmente muda, né? E que como é uma terapia que ajuda ela na ansiedade e essas coisas, ela precisa tá procurando vícios ou qualquer prazer momentâneo. E você escutando a outra pessoa, ouvindo a história dela, você meio que entende que dá pra... Você tá em um mundo ainda tem esperança, sabe? Vê assim, poxa, não é totalmente um cocô tudo isso. Ainda tenho como me salvar, e às vezes você se motiva por ela. E você acaba desenvolvendo mais força de vontade para seguir o teu sonho, para mudar de vida e essas coisas. Então deu para entender a importância do processo de você conversar com alguém, de você externalizar suas ideias, até mesmo, por exemplo, sei lá, você tem uma ideia de um negócio para se montar, só que você acha assim, poxa, eu não vejo eu trabalhando com isso. Aí você pega e compartilha essa ideia de negócio com outra pessoa. Quando a outra pessoa escuta, talvez você tenha dado uma ideia de negócio para outra pessoa. E a outra pessoa vai provavelmente vai ter uma habilidade maior para poder desenvolver o negócio. E ela vai te dar e ela vai ter um rumo, né? Porque a ideia que você deu serviu pra ela. Talvez não sirva pra você, mas serviu pra ela. E assim você compartilhou algo sem querer nada em troca, aprendeu e ensinou. E é muito importante isso. A relação humana, nós somos seres sociáveis, né? Crescemos por causa da sociedade. Tudo que nós construímos, uma pessoa só não consegue construir um carro. Tem que ser várias pessoas, máquinas, e pessoas conferindo as máquinas. São várias pessoas para fazer um computador, um carro, essas coisas. Então a gente vive em sociedade e ninguém consegue fazer nada sozinho. Precisamos de outras pessoas para poder atingir nossos objetivos. Não pisando nelas, mas sim compartilhando do mesmo objetivo e seguindo em frente em direção ao objetivo juntos. E assim dá pra se unir e construir um grande império ou alguma coisa assim, sabe? Construir algo sozinho é muito difícil, leva muito tempo, dá muito trabalho. Então, tipo, as relações humanas deveriam estar além dos likes, da curtida no Instagram, além do seguido no Instagram, deveria estar além disso. Tá? Entra aí, moça. Deveria estar muito além disso. Mas a sociedade de hoje em dia, principalmente os jovens que estão vivendo nessa nova geração, porque eu sou de 2000, sabe? E eu meio que já tô velho já. Porque existe uma nova geração chegando, existe uma nova geração na minha frente. Se brincar, existe ainda uma outra geração um pouco atrás da que tá na minha frente. Então, tipo, provavelmente já temos 3 gerações já. E eu, desde o ano 2000, e vivem realidades completamente diferentes. E por algumas pessoas nascerem e viverem com o celular na mão, ter crescido com o celular na mão, acabam achando que a realidade que elas veem nas redes sociais são a verdade. Inclusive eu tava falando em rede social, eu tava no Instagram ontem e vi uma notícia, e foi o Infomanes que postou, e tipo, fizeram uma proposta para todos os donos de redes sociais, para que eles deixassem todas as redes sociais fora do ar por um dia, para fazer tipo um teste social. Não foi aceito pelo visto, né? Porque seria hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 21 de abril. Mas seria uma boa. Só que também eu acho que seria um caos também, né? Porque um dia sem rede social, as pessoas iriam enlouquecer. Porque o público de hoje em dia tá tão acostumado com redes sociais
com relações fake, sabe? Relações que não são verdadeiras, relações que estão à base de uma tela. Eu não entendo, muita gente consegue trocar ideia, conversar. Opa, policial, calma aí. Muita gente consegue trocar uma ideia, conversar pelo celular, por mensagem, mas eu não consigo. Eu preciso ter a pessoa na minha frente para poder entender ela melhor, entender o que ela quer passar com a conversa. Porque às vezes alguém pergunta pra você no celular, você tá bem? Por mensagem, né? Manda uma mensagem pra você, tá bem? Como é que você tá? E você responde, eu tô bem. Mas no fundo, seu coração, sua alma, seu espírito, sua mente, tá que nem esse dia aqui, ó, chuvoso. Entendeu? Você não tá bem. Mas se você chega pra uma pessoa e perguntar a ela pessoalmente se ela tá bem, e ela te responde que tá bem, se ela responder com um sorriso, se ela responder com alegria, com energia, você vai ter certeza que ela tá bem. Mas se ela responde meio pra baixo, mesmo dizendo que tá bem, você vai saber que ela não tá. E essa é a diferença das redes sociais pro mundo real. É que você não tem a possibilidade de analisar a pessoa olhando como você tem se você tiver com ela pessoalmente, né? Olhando nos olhos dela. Porque muita gente diz que os olhos são a janela da alma, e é verdade. Não tem como mentir se você olhando nos olhos. Quem consegue mentir olhando nos olhos é um psicopata, cara. Porque, vou dizer, eita, motorista ruim da gota. Vou dizer, é muito complicado. É muito complicado você transpassar algo, sendo que por dentro você tá sentindo outra coisa. E aí é onde que tá a diferença das amizades de antigamente com as amizades de hoje em dia. Antigamente, a galera, as crianças se juntavam no meio da rua e saíam pra jogar bola, brincar de pega-pega, pique-esconde, essas brincadeiras assim que as crianças brincavam antigamente. Eu mesmo fui uma delas, brinquei muito com outros amigos, fiz amizades que até hoje em dia eu tenho, brincando assim na rua. E hoje em dia não, hoje em dia as crianças não brincam mais assim, vivem jogando videogame, em redes sociais, em TikTok. Eu conheço muitas crianças pequenas mesmo, de menos de 1 ano até 2 anos, 3, que a mãe pega e simplesmente... Ô amigo, que situação, rapaz, parar na minha frente assim. Aí tem muitas crianças que as mães pegam e quando a criança tá chorando muito, quando a criança tá aperreando, em vez de simplesmente deixar chorar ou dar uma atenção e, sei lá, trazer uma atividade lúdica para distrair a criança, a mãe simplesmente pega o celular e dá a ela. E assim vai condicionando a criança a porque na internet tem muito conhecimento. E a criança que não sabe de nada absorver todo aquele conhecimento, aquilo acaba estragando o cérebro da criança, porque nem todo conhecimento que tem na internet é válido e é saudável, né? Algumas coisas que tem na internet acabam estragando muito o cérebro de muita gente, até pessoas adultas mesmo. E tem o costume de ficar rolando rios por horas. Eu mesmo sou um desses. Na verdade eu não tinha esse vício não. Eu passei um tempo sem celular e vou dizer, foi o melhor. Eu realmente vivi muito bem sem celular e foi um dos melhores tempos da minha vida, porque tipo, você tem um celular tudinho. Normalmente o celular era para ser usado como? Você está distante de uma pessoa, você quer encontrar ela e você precisa se comunicar com ela para marcar um local para se encontrar. Aí você vai lá, liga para ela ou manda mensagem, se encontra e pode trocar uma ideia saudável pessoalmente, né? Ou pessoas que por exemplo, um relacionamento à distância, sabe? Você pode conversar com a sua namorada à distância pelo celular. Assim é que seria bacana o uso da internet, mas o que começou como algo inocente e para ajudar, né, a humanidade, acabou se tornando um dos maiores vícios da década, né? Até porque os algoritmos das redes sociais são feitos para que você para prender sua atenção, né? Para fazer com que você consuma mais e mais para que os donos
das redes sociais possam te mostrar mais e mais anúncios de produtos e assim fazer com que outras pessoas que querem que seus produtos sejam anunciados ganhem dinheiro e, em consequência, os criadores do algoritmo e das redes sociais também ganham dinheiro para que as outras pessoas possam anunciar nas plataformas dela. E é tudo sobre dinheiro. E a gente acha que as relações humanas estão declinando por causa de falta de afeto, de atenção real, de pessoas interagindo de forma verdadeira. É tudo sobre dinheiro. Eita, eu acho que eu peguei a via pra voltar pra mesma pista, ainda peguei na contramão. Eita. Entendesse? Mas é tudo sobre isso. O que é que a gente tem que fazer pra mudar isso? A gente tem que simplesmente diminuir o estímulo, né? E tipo, eu acho super válido que seria super válido se pudesse, sei lá, desligar as redes sociais por um dia, sabe? É porque todo mundo vive em função disso hoje em dia, que seria um absurdo isso acontecer, seria uma catástrofe e tal. Mas não precisava ser assim, né? Poderia ser saudável, né? A gente viveu anos e eras e décadas sem isso, e hoje em dia a gente não consegue viver sem. Chega a ser até impressionante o poder das redes sociais e da tecnologia e da internet, né? E a gente só tá avançando mais e mais, né? Com criação de inteligência artificial e essas coisas. E isso é o que mais preocupa, né? Porque com criação de inteligência artificial as coisas ficam mais falsas ainda, né? Como por exemplo, sei lá, eu posso pegar uma foto de um presidente que é contra a outro presidente, colocar eles juntos e dizer que eles estavam juntos em uma reunião, alguma coisa assim, se eu quiser, sabe? E tipo, nada do que a gente vê na internet a gente pode confiar 100%, porque agora com a inteligência artificial tudo é falso. Então, essa era moderna que a gente tá vivendo era para ser para facilitar a nossa vida e criar desenvolver habilidades e fizesse com que a gente crescesse, né? Mas na verdade, só tá fazendo a gente não conseguir perceber o que pode ser real e o que não é real. Só dificulta isso. E isso é o que é ruim, né? Mas espero que vocês tenham entendido que pra gente resolver a falta de afeto verdadeiro, a gente precisa começar a exercitar a gratidão, né? Por ter pessoas do nosso lado, poder ter pessoas que compartilham, sabe? Como é que eu, por exemplo, eu moro sozinho, preciso jantar, não tem nada para fazer comida em casa, mas eu tenho dinheiro para pedir comida. Se não fosse pelo restaurante, que faz entrega, faz delivery, ou entregador, eu não teria comida, de modo tão fácil e que ela chegasse tão rápido, né? Então a gente tem que ser grato às coisas que a gente tem e exercitar mais o amor, né? Seguir os passos de Jesus e exercitar mais o amor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, cara. Esse é o Taxista CJ com seu táxi totalmente quebrado. Vamos ver quanto a gente fez hoje. Fizemos $2.900 no caso, né? E é isso, vamos juntar uma granazinha pra comprar uma casa na praia. Vamos lá ver quanto é que tá a casa na praia pra gente saber quanto é que a gente precisa. Então, o objetivo desses vídeos aqui é fazer uma conversa enquanto eu dirijo um táxi por Los Santos e pego alguns passageiros e deixo nos seus respectivos lugares, né? Pra tentar fazer uma grana pra poder comprar imóveis aqui em Los Santos e assim ir evoluindo um personagem, né?
No caso eu teria que fazer missões pra eu abrir coisas pra evoluir. Mas isso eu vou fazer no off. Não vou gravar porque todo mundo conhece, quase todo mundo conhece a história de GTA San Andreas. E muita gente faz gameplay de GTA San Andreas fazendo missão, né? E eu não quero, tipo, trazer um conteúdo de gameplay em si. Eu quero trazer um conteúdo mais leve, mais descontraído, como uma conversa mesmo. E trabalhar, né? Como taxista. E aqui tá a casa que a gente provavelmente vai comprar, a primeira casa que a gente vai comprar. E vamos ver quanto a gente precisa. Deixa esse celular tocar. A gente precisa de 30 mil. Temos 3.402. Falta pouco. Deixa eu atender esse celular aqui. Tá bom, desliga. E vamos voltar pra casa onde a gente começa, né? Pra estacionar o carro e lá eu finalizo o vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos lá voltar pra Grove Street e finalizar o vídeo lá estacionando o carro. Eu espero que vocês tenham curtido a conversa. Eu vou trazer mais vídeos desse de conversa assim sobre a atualidade, sobre coisas que eu acho, coisas que eu penso. E se te agregou alguma coisa o conteúdo, se você tem opiniões parecidas, deixa tua opinião aí sobre as amizades e as relações atuais desse século. Como elas estão líquidas e rasas, né? E o que falta é profundidade mesmo nessas relações. Ninguém confia mais em ninguém. Eu vendo vídeo na internet, no Instagram, vi muitos vídeos de caras falando que tipo assim... Eu vi um vídeo um dia desse, um cara disse que o cara pra começar um relacionamento de forma correta, o cara tem que trair a mulher dele pelo menos uma vez. Porque se qualquer coisa que ela fizer contra ele depois, ele já vai estar segurado. E tipo, é esse tipo de sociedade que a gente vê, é esse tipo de conteúdo que tem na internet. E é isso que ele prega. Que as pessoas têm que trair umas às outras e tipo, sei lá, desconfiar, não confiar em ninguém, sabe? Realmente não podemos confiar em ninguém, ninguém é nosso amigo de verdade, só nossa família. E às vezes nem a nossa própria família também, né? Tá ali pela gente. Quem tem sorte de ter uma família boa tem sorte, quem não tem, não tem. E essa é a realidade, mas eu acho que a gente deveria ser mais amoroso, sabe? Ter mais coração. Sabe? Porque existem muitas pessoas que estão abandonadas por aí, jogadas ao léu, em muitos cantos, que precisam de ajuda e tipo, as pessoas preferem ajudar e gravar e postar numa rede social do que fazer uma boa ação sem ninguém saber o que ela fez, sabe? Uma boa ação anônima. Às vezes só tampa a cara pra dizer que é anônimo, mas ainda tá gravando, sabe? E finalizamos esse vídeo com esse finalzinho de tarde, com esse pequeno blues aí. E espero que vocês curtam. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para mais vídeos e até a próxima. Tá perguntando se eu quero me divertir. Nothing, bitch. Falou!